Olá, pessoal, todos bem? Hoje nós comentaremos 5 questões de direito empresarial que foram objeto de cobrança do 25º exame. São questões que estão atualizadas e servem para o seu estudo e como parâmetro de cobrança dos próximos exames. Se você gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Eu vou deixar na descrição, aqui embaixo, o link de diversas correções que já estão disponíveis do 32º exame e que servem para você que está estudando ou que quer revisar a matéria. Espero, sinceramente, que essa aula lhe ajude a atingir o seu objetivo. Sem mais delongas, vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos dar início, então, à correção das 5 questões de direito empresarial do 25º exame. Olha só, prova tipo 1 branca, questão 46. Paulo precisa de um veículo automotor para entregar os produtos de seu estabelecimento aos clientes, mas não tem numerário para adquiri-lo e foi aconselhado por sua advogada celebrar um contrato de arrendamento mercantil. Assinale a opção que indica as faculdades do arrendatário ao final desse contrato. Então, questão que parece simples, tá, pessoal? Só que demanda aí o conhecimento de uma legislação específica, a Lei 6.099 de 1974, que dispõe sobre o arrendamento mercantil. Então, ela se torna complexa, né? Dada a imensidão de assuntos que nós temos que estudar para a OAB, né? Cai uma legislação específica, mas que você, tendo o entendimento dessa lei e estudando ela de forma minuciosa 1 ou 2 vezes, você vai ter o entendimento necessário para ter êxito nesse tipo de questão. Olha só, artigo 1º, considera-se arrendamento mercantil para os efeitos desta lei o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, né, pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora. O que a gente já pode definir daqui? Extrair desse texto que para ser arrendadora, de acordo com a legislação em vigor, tem que ser pessoa jurídica para ser arrendador no Brasil, quando se tratar de arrendamento mercantil. Tá? Aqui, ó, realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatário. Tá? E era isso que eu tinha que chamar a atenção, porque isso caiu na questão, tá? Continuando aqui. E que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo as especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Artigo 5º, né? A gente estava no artigo 1º, pulamos para o artigo 5º. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições: prazo do contrato, valor de cada prestação por períodos determinados, não superiores a 1 semestre, opção de compra ou renovação do contrato como faculdade do arrendatário. Então, ao final do contrato, o arrendatário pode optar, né, facultativamente pela opção de compra ou renovação do contrato, tá? Pelo período aí que for acordado. Ou, lógico, a contrário senso, a devolução do bem, já que a opção de compra e a renovação são faculdades do arrendatário, tá? E dê preço para a opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula, ok? Vamos lá, pessoal, vamos para as assertivas, olha só. Então, assinale a opção que indica a faculdade do arrendatário ao final desse contrato. Letra A, devolver o bem, opa, bacana. Renovar o contrato, aí seria uma faculdade, tá? Ou exercer a opção de compra, tá? Também como faculdade. Então, qual é a regra? A regra é que, ao final do contrato, o arrendatário devolve o bem, né? Vamos dar um exemplo. Grandes empresas de aviação arrendam aviões. Sim, porque o avião é caríssimo, tá? A sua manutenção é caríssima. Até no final, se ele quebrar, não servir mais para você se desfazer, é caro. Tá? Então, em vez da empresa adquirir um avião, um investimento gigantesco, o que ela faz? Arrenda e explora o negócio. Tá? Ou seja, vai pagando prestações
pelo prazo aí acordado, e ao final devolve o bem. O bem, vocês sabem que os bens depreciam, tá, com o tempo, ou seja, vão perdendo o seu valor, vão se desgastando, tá, e é mais fácil devolver o bem. Tem até essa opção para veículos atualmente, tá? Então, pessoal, gabarito, sem dúvida nenhuma, e de acordo com o que nós falamos, é a letra A. Agora vamos ver como que a Branca brincou com esse conhecimento nas outras assertivas. Olha só, subarrendar o bem a terceiro ou exercer a opção de compra. Olha só, pessoal, para você subarrendar um bem, tem uma legislação que deve ser cumprida. E nós vimos que para ser arrendadora ou arrendar um bem no Brasil, você deve ser pessoa jurídica. E isso é confirmado aqui na resolução 2309 do Banco Central. Olha lá, quando trata do subarrendamento. Olha lá, os bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil, as sociedades de arrendamento mercantil, podem realizar operações de arrendamento com entidades domiciliadas no exterior, com vistas unicamente a posterior subarrendamento de bens a pessoas jurídicas no país. Tá? Então, seria uma espécie de subarrendamento, que é praticado quando uma empresa, especificamente de arrendamento mercantil, arrenda um bem numa empresa no exterior e faz o subarrendamento a empresas nacionais, ok? Logo, a letra B erra quando fala que Paulo, pessoa física, poderia subarrendar o bem a terceiro, quando, na realidade, essa atividade é regulada pelo Banco Central, ele não pode, tá? Então, quando fala aqui, subarrendar, deixa assertivo incorreta. A letra C, pelo mesmo motivo, subarrendar, Paulo, pessoa física, não poderia. E letra D? A letra D, devolver o bem ao arrendador ou renovar o contrato. Só traz duas opções, tá? Quando, na verdade, ele teria a opção de compra, tá? Então, ela erra por ocultar uma opção legal, tá ok? Então, o gabarito aqui é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 47, prova tipo 1 branca. O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no registro público de empresa mercantil, ou seja, a junta comercial, né? Publicado na imprensa oficial. Mas não lhe restaram bens suficientes para solver o passivo. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, ou trespasse, que é o nome desse contrato, tá? Nessas condições, sua eficácia depende, para resolver essa questão, que foi toda tirada do 1144 e 1145, que tratam do tema. Vamos ler. O contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Artigo 1145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. E se ele não tiver o dinheiro para pagar, professor? Aí o mesmo artigo traz a solução, olha lá, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, ou seja, ele faz a comunicação, se os credores não se manifestarem, é porque tacitamente consentiram, ok? Ou esse consentimento será expresso em 30 dias a partir de sua notificação. Ok? Diante disso, vamos para as assertivas. Olha só. Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, sua eficácia depende, letra A, da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento. Na verdade, ele erra aqui quando fala que é só dos créditos fiscais ou trabalhistas, quando, na verdade, são todos os credores, todas as espécies de crédito, né? Não há essa distinção específica na lei, tá? E ele erra também aqui quando ele diz que a quitação, quando, na verdade, basta o consentimento. É a quitação ou o consentimento, tá? Então, essa assertiva aqui está incorreta quando fala quitação e créditos trabalhistas e fiscais. Letra B.
Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, nessas condições, sua eficácia depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Perfeito, traz a literalidade do que está no Código Civil, especificamente no artigo 1145 do Codex, ok? Letra C, pessoal, da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real. Com garantia real, também especificou o crédito. A lei não faz essa distinção. É só crédito trabalhista, só crédito com garantia real, só créditos fiscais. Não, a lei não faz essa distinção. Tá? Então, toma cuidado. E, quanto aos demais credores, da notificação da transferência com antecedência de, no mínimo, 60 dias. Não existe esses 60 dias. Essa assertiva é totalmente incorreta. Né? D, do consentimento expresso de todos os credores quirografários. Mais uma vez, ele especifica uma classe. Especificamente, quem trata disso é a lei de valência, mas o Código Civil não faz essa distinção. Então, a letra D também é incorreta. A letra B é correta e está de acordo com 1145 do Código Civil. Alô, pessoal, questão 48. Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio M. Paraguaçu em favor da sociedade Iguape, Cananéia e CIA Limitada, o primeiro emitiu uma nota promissória à vista com cláusula à ordem no valor de R$50 mil. De acordo com essas informações e a respeito da cláusula à ordem, é correto afirmar que, pessoal, questão que trata aí do regime cambial, especificamente nota promissória. E aí nós teríamos que ir na LUG, que diz lá no artigo 77. Vamos ler. São aplicáveis as notas promissórias na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título, as disposições relativas às letras de câmbio, né, e concernentes ao endosso, ou seja, artigo 11 e 20. O que está dizendo aqui o artigo 77? Que a legislação referente às letras de câmbio, no que se refere ao endosso, se aplicam as notas promissórias. Aqui, matando, tá? E aí nós vamos lá no artigo 11 da mesma LUG, né, que é o decreto 57.663 de 1966. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por endosso. Então, não precisa estar expressamente no título que ele é a ordem para que este título seja transmitido por endosso. Ok? Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não à ordem ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão ordinária de crédito. E aí nós temos que trazer aqui a seguinte característica. O endosso torna o endossante coobrigado do título. Tá? E essa coobrigação ela é solidária. Logo, ele é responsável pela existência e pela solvência do título. Na cessão ordinária de crédito, não. A cessão ordinária de crédito, ele só é responsável pela existência do título. A solvência, não. Ok? Então, se liga nisso. Isso é importante, tá? O fato de a modalidade de vencimento ser à vista não influencia na circulação do título no regime cambial, ou seja, via endosso. Isso porque é atributo dos títulos de crédito a negociabilidade, que é a possibilidade de o credor negociar seu direito antes mesmo do vencimento da obrigação, a fim de captar recursos. Decorre da característica da circulação própria dos títulos de crédito. Deixei essa observação aqui para vocês, porque isso foi cobrado aqui na questão e é uma boa forma de vocês revisarem o assunto, tá? Letra A. De acordo com essas informações a respeito da cláusula à ordem, é correto afirmar que a nota promissória, na omissão desta cláusula, somente poderia ser transferida pela forma e com os efeitos de cessão de crédito. Mentira, tá? Por quê? Porque não precisa estar expresso no título, no caso aqui a nota promissória,
para que o título seja transmissível via endosso. Vimos isso aqui no artigo 11 da LUG. Tá? Então, somente deixou a assertiva incorreta. Letra B. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso. Perfeito. Sendo o endossante responsável pelo pagamento, salvo cláusula de garantia. Maravilha, tá? É o que regula aí a LUG, ok? Portanto, o gabarito aqui é a letra B, tá? Vamos ver o que está errado na letra C? Olha só. Letra C, a cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, porque a modalidade de vencimento da nota promissória é à vista. Ó, a cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, até aqui está correto. Agora, a segunda oração, que justifica a primeira, está incorreta lá, porque a modalidade de vencimento da nota promissória é à vista, deixei aqui na observação para você, ó. A modalidade de vencimento não influencia na circulação do título via endosso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Então, essa segunda parte aqui, ó, porque a modalidade de vencimento é à vista, deixou a assertiva toda incorreta. D. Tal cláusula implica a possibilidade de transferência do título por cessão de crédito. Não, é justamente o contrário, né? Se fosse cláusula não à ordem, aí tudo bem, estaria aqui correto. Ó, não respondendo o cedente pela solvência do emitente, salvo cláusula de garantia. Se fosse cláusula não à ordem, a letra D estaria incorreta. Mas porque ele quer saber, a questão pergunta a respeito da cláusula à ordem, toda a assertiva D está incorreta. Ok? Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 49 da prova tipo 1 branca. Borba Eletrônica celebrou o contrato de abertura de crédito em conta corrente com o banco Humaitá S.A., lastreada em nota promissória emitida em garantia da dívida. Sobre a nota promissória e o contrato de abertura de crédito em conta corrente, diante do inadimplemento do mutuário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão específica que tratou de jurisprudência, e aí eu tenho que ambientar vocês ou trazê-los ao caso concreto, em que um banco, ao abrir crédito, ou seja, o banco concedeu crédito a determinada pessoa jurídica, tá? E nessa abertura de crédito, vamos dizer que eu quero 100 mil reais, quero um crédito de 100 mil reais que eu vou investir na minha empresa. Aí o que o banco fazia para se resguardar? O banco não é bobo. Atrelava a esse contrato de crédito uma nota promissória. Para quê? Para que, se a empresa se tornasse inadimplente, bastaria que o banco executasse a nota promissória diretamente, sem discutir ou precisar discutir através de ação de conhecimento. Ok? E aí, é lógico que surgiram ações judiciais, né? E dentro desse conflito surgiram as súmulas 233 do STJ e 258 do STJ. Olha só, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo, ok? Logo, seria necessário a ação de conhecimento, porque os bancos queriam executar diretamente, em vez de discutir o crédito antes da execução, ok? Súmula 258, a nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. O que acontecia? O banco dava 100 mil reais de crédito para a empresa, tá? Só que a empresa só utilizou 50. Olha só como é ilíquido. Tá vendo a quantia? Aí o banco ia lá, a nota promissória de 100. O banco queria executar a nota de 100, porque o crédito, embora não tenha sido utilizado, estava à disposição do correntista, tá? Então, diante disso, vamos para as assertivas. Olha só, letra A. O contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente e assinado por duas testemunhas, o que tornava, o banco queria tornar esse contrato assinado por duas testemunhas. Se você for lá no CPC, você vai ver que isso pode ser um título de crédito. Entretanto, a quantia era ilíquida. Tá? Esse que era o problema desse tipo de contrato, tá? De abertura de crédito.
Voltando aqui para assertivo, olha só, o contrato, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente assinado por duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial. E a nota promissória a ele vinculada não goza de autonomia, em razão da iliquidez do título que a originou. Perfeito, tá, pessoal? Perfeito. Esse é o gabarito, está de acordo com as súmulas 233 e 258 do STJ. Tá? As outras assertivas, vocês vão ver, estão incorretas, porque a banca brincou com esse conhecimento, que é específico, tá? E obrigava aí o estudo pelo candidato desse tipo de caso concreto que gerou a essas duas súmulas, ok? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 50 da prova tipo 1 branca. Concessionária de veículos Primeira Cruz obteve concessão de sua recuperação judicial. Diante da necessidade de alienação de bens do ativo permanente não relacionados previamente no plano de recuperação, foi convocada a Assembleia Geral de Credores. A proposta de alienação foi aprovada em razão de voto decisivo da credora Dutra e Corda Representações Limitadas, cujo sócio majoritário, P-Dutra, tem participação de 32% no capital da sociedade recuperanda. Com base nesses dados, é correto afirmar que, pessoal, questão interessante que trata aí, está sempre, né? Questão sobre recuperação judicial ou falência, vai estar sempre na sua primeira fase, tá? No caso, na disciplina Direito Empresarial, ok? Então, Lei 11.101, tá? E essa questão, embora ela já tenha sido aplicada faz tempo, ela está atualizada, tá? Todas as questões que eu coloco aqui no canal, eu tenho essa preocupação de verificar ou atualizar a questão, tá? Então, nesse caso aqui, ela está atualizada. Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas e as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral dos Credores, sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Tá? O legislador aqui, no âmbito do direito privado, pretendeu proteger os credores não sócios e evitar possível conluio fraudulento na realização de ativos da recuperanda. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que se quer é resguardar os credores da sociedade e também o papel social que a empresa tem na sociedade, tá? No âmbito do direito privado, porque gera emprego, paga imposto, então tem um papel social a empresa, tá? E a Lei 11.101, ela vem resguardar a recuperação judicial e a falência de empresas ou sociedades empresárias, tá? E diante disso, ela traz toda o regramento de como isso deve ser feito, né? No caso de venda, quem deve ser pago primeiro, tá? Ela contabiliza todo mundo, faz uma Assembleia Geral de Credores, para quê? Para que os credores participem ativamente da realização do ativo, para que tenham o seu crédito aí pago. Diante aí dessa ambientação, vamos agora para as assertivas. Olha só, letra A. A decisão é nula de pleno direito, pois a pretensão de alienação de bens do ativo permanente não relacionados ao plano enseja a convolução da recuperação judicial em falência. Veja bem, aí nós temos que comentar o seguinte, ó, na realização do ativo, né, a Assembleia Geral dos Credores se reúne, isso tudo presidido por um administrador judicial, que é auxiliar do juiz, tá? Porque a recuperação ela gera necessariamente, em regra, né, pessoal, um processo judicial, tá? Embora agora possa haver a conciliação e o acordo extrajudicial, tá? Mas, em regra, gera o processo judicial, que foi o que aconteceu aqui, tá? E aí, esse auxiliar do juiz reúne aí a Assembleia Geral dos Credores, todos devidamente habilitados com seu crédito, e apresenta um plano de recuperação judicial. Tá? Por quê? Porque se quer recuperar a empresa, preservar empregos, preservar pagamento de imposto,
né? Tudo isso, essa lei veio resguardar. Tá? E, dentro desse plano, já pode vir lá. Ó, para a empresa poder se recuperar, ela vai ter que vender uma filial, ela vai ter que vender determinados maquinários, vai ter que vender os veículos da empresa. Para quê? Para que possa se capitalizar e, assim, tentar vencer essa crise financeira que a empresa está passando. Tá? Diante disso, isso é autorizado pela Assembleia Geral dos Credores. No caso aqui, a banca traz uma exceção em que verificou-se que a empresa deve vender determinado bem ou realizar determinado bem, tá? Entretanto, isso não estava no plano inicial de recuperação judicial. Logo, há necessidade de convocar nova assembleia para que isso seja votado e seja autorizado, tá bom? E aí, nessa votação, a questão diz o seguinte, ó, que a proposta de alienação foi aprovada em razão de voto decisivo da credora Dutra e Corda Representações, cujo sócio majoritário, Pedruta, tem participação de 32% no capital da sociedade recuperanda. Ou seja, essa empresa, Dutra e Corda Representações, cujo sócio também é credor da concessionária de veículos Primeira Cruz, tá? Não poderia ter voltado de acordo com o artigo 43 da Lei 11.101, ok? É o que diz aqui, ó. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladas, ou que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital do devedor, ou em que o devedor ou alguns de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital. O enunciado da questão diz que essa empresa tem 32%, participa de 32% do capital da sociedade recuperando. Quem? A concessionária de veículos Primeira Cruz, ok? Visto isso, aonde a banca quis ir, eu sei que é muito específico, tá? Mas a gente tinha que falar para que vocês tenham o entendimento correto do que a banca está cobrando. E aí nós voltamos à letra A. Diz que essa decisão é nula de pleno direito. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a nulidade de pleno direito ou absoluta é aquela que implica a invalidade do ato, sem que haja possibilidade de saneamento ou convalidação dele. Perceba que esse ato aqui, né, o ato de votação na Assembleia, ele pode ser convalidado. A lei não traz essa nulidade de pleno direito. Tá? Logo, seria uma nulidade relativa. Bastaria recontar os votos, né, retirando aí os votos da empresa Dutra e Corda Representações Limitada, ok? Então, quando ele fala aqui, ó, letra A, que a decisão é nula, não erra, porque não é nula, ok? Muito menos de pleno direito. Letra B. O voto da sociedade Dutra e Corda Representações Limitadas não poderia ter sido considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação da Assembleia Geral. Perfeito, tá, pessoal? Esse é o gabarito da questão. De acordo com o artigo 43, o voto da Dutra e Corda Representações não poderia ter sido considerado para fins de verificação do quórum de instalação e da deliberação da Assembleia Geral. A sociedade Dutra e Corda Representações pode participar da Assembleia, tá? É o que diz o caput do artigo 43, mas ela não pode votar. Ela não tem direito a voto nesse caso, tá bom? Letra C. A decisão assembleária é anulável. Sim, a decisão é anulável, tá? Até aqui não tem problema nenhum. Por quê? Porque a Dutra e Corda Representações participou de forma ilegal da votação. Tá? Vamos ler o restante. Pois a sociedade Dutra e Corda Representações, como credora, não poderia ter participado. Ó, o ter participado, ela pode, ó, ou não ter participado, deixou assertivo incorreto. Se tivesse só não poderia ter proferido voto, aí estaria correto, tá? Mas ó, o não ter participado deixou assertivo incorreto, porque a lei diz que, embora não possa votar, ela pode participar da Assembleia, tá? E a letra D, a Assembleia nula, nós já vimos que a Assembleia não é nula, porque esse ato pode ser convalidado, ok? Diante disso,
o gabarito é a letra B. E eu trouxe aqui o artigo 35 da Lei 11.101 também. A Assembleia Geral dos Credores terá por atribuição deliberar sobre, na recuperação judicial, a alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial. Portanto, quando ele fala na letra D, pois a autorização para a alienação de bens do ativo permanente não relacionados ao plano de recuperação judicial é prerrogativa exclusiva, não é prerrogativa exclusiva do administrador judicial, tá? E sim da Assembleia Geral dos Credores, tá? Gabarito, portanto, é a letra B. Com isso, nós terminamos aí as 5 questões de direito empresarial do 25º exame. Um forte abraço, bons estudos.